O milionário descobre que a mendiga negra abandonada no altar tem um segredo surpreendente. Era um dia cinzento com nuvens pesadas, quase como se o céu estivesse em luto. Eduardo, um milionário com um palácio de vidro como lar, descia de seu carro luxuoso, absorvendo a atmosfera de uma cidade onde opulência e miséria dançavam em uma eterna contrariedade. Em meio à chuva torrencial, uma figura solitária se destacou, sentada sobre uma caixa de madeira. Envolta em camadas de jornais encharcados, era a Isabela, a mendiga que no fundo de seus olhos guardava histórias que poucos poderiam imaginar. Ele parou. Algo a atraía. O que seria? O nó em sua garganta se apertou ao perceber uma expressão de dor e perda na face dela. Abandonada no altar, disse uma vozinha na cabeça dele. Ele não sabia como, mas a cena parecia uma cruel peça de teatro. Curioso, Eduardo se aproximou. O cheiro de umidade e sofrimento misturava-se à madeira podre da caixa. A cidade ao redor, efervescente e barulhenta, parecia um espetáculo distante. — Posso te ajudar? Ele perguntou, surpreendendo-se com a própria ousadia. Isabela olhou para ele e a chuva escorreu por seu rosto como lágrimas que nunca foram choradas. — Ajuda! O que você sabe sobre isso? Respondeu, um sorriso triste se instalando em seus lábios. Em meio a palavras tortuosas, Eduardo sentiu um aperto no peito. Cada frase dela era uma faca cravada em sua realidade cuidadosamente construída. Em uma conversa desconcertante, Isabela revelou um segredo. Seus olhos brilharam ao falar sobre a linhagem de Eduardo, um sobrenome imponente que sempre buscou alianças com grandes fortunas. Você sabia que a sua família e a minha estão ligadas? Um pacto que nunca foi cumprido, disse, seus dedos tremendo como folhas à mercê do vento. A mente dele girava. Como assim? As histórias que ele ouviu desde criança agora se tornavam uma trama de mistério, envolvendo seus sogros e um amor que nunca floresceu. O clima ao redor deles parecia mudar. A cidade, com seu barulho incessante, se tornava uma tela atrás de um filme dramático. Eduardo se viu dividido. A vida de privilégios, carros caros e jantares de gala pesava sobre seus ombros. Mas a autenticidade de Isabela era uma luz que ele nunca soubera que desejava. Você é mais do que uma história de rua, não é? Ele disse, o coração acelerando. Ela sorriu, mas o semblante tombou para a frente, como se um segredo ainda maior estivesse prestes a ser revelado. O mundo à sua volta poderia ruir se ele descobrisse a verdade. Isabela mencionou um desafiante inesperado, o herdeiro pretensioso da família dele, que parecia decidido a silenciá-la de qualquer forma. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que ele estava prestes a perder? Nada do que você tem vale mais do que o amor verdadeiro. Isabela sussurrou e a frase ficou ecoando na mente dele. Ele estava diante de um dilema. A busca pela verdade e pelo amor poderia desmoronar toda a segurança que sua fortuna lhe proporcionava. Ele olhou nos olhos dela, buscando respostas em meio a sombras e segredos. Uma bruxa. Que tragédia! Ou uma flor que cresceu em meio às pedras? Antes que pudesse falar mais, um murmurinho no ar fez silêncio na rua. Uma nova sombra se aproximava, e Eduardo já sentia que a chave do seu destino estava prestes a ser girada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? O clima ao redor deles parecia mudar, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Eduardo olhou para Isabela, sentindo um frio na espinha. O que seria essa nova sombra que se aproximava? Ele virou a cabeça e seu coração disparou. Um homem se aproximava, vestindo um terno impecável que parecia brilhar até mesmo sob a chuva. Era Lucas, seu primo, aquele que sempre tentou ofuscar sua luz. Acha que pode fugir da verdade, Eduardo? Lucas lançou o olhar como se soubesse de tudo, de cada segredo guardado. A tensão no ar cresceu. Isabela, você não faz ideia do que está se metendo, ele disse, a voz forte e ameaçadora. Isabela se levantou, os olhos brilhando com um mix de medo e coragem. Eu sei muito mais do que você imagina, Lucas, retrucou, e Eduardo ficou surpreso com a ousadia dela. Ele sentiu um aperto no peito. O que mais ela sabia? A chuva caía sobre eles e sentia que cada gota respingava um aviso. Você realmente acha que eu deixaria esse segredo ser revelado? O que a sua família esconde pode destruir tudo! Lucas gritou, as palavras como lâminas afiadas no silêncio da tarde. Falava sobre um passado que o milionário mal conhecia. Eduardo olhou para Isabela, buscando um sinal, um indício do que estava prestes a ser revelado. Você não está sozinho, Eduardo. Lucas prosseguiu, aproximando-se. O pacto que sua família fez não foi só com a dela. Essa história está entrelaçada com a sua mãe. A revelação caiu sobre Eduardo como um peso mortal. Sua mãe? O que Tiro tinha a ver com Isabela? Ele olhou para Isabela, que tentava manter a compostura, mas a fração de medo em seu olhar era inegável. Isabela, o que você sabe sobre minha mãe? Sua voz saiu como um sussurro, quase temeroso. Com um tremor nas mãos, Isabela respirou fundo. Ela foi uma das razões pelas quais minha família foi destruída. O amor dela, aquele que nunca pôde ser vivido. Você é o resultado de uma traição, Eduardo. Traição que se estende por gerações. A cada palavra, a verdade pungente se tornava mais clara. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem. Ele não podia acreditar. As histórias que sempre escutou, as ofensas murmuradas nas festas de gala, tudo fazia sentido agora. Isso não pode ser verdade! Ele protestou, a negação cheia de pânico. Pode sim! E você sabe disso. Lucas interveio, um sorriso cruel no rosto. Se você desvendar esse mistério, você vai perder muito mais do que sua riqueza. Prepare-se para submergir em verdades que desafiam qualquer aparência de felicidade que você tem. O peso das revelações era quase insuportável. Como poderia isso impactar não apenas sua vida, mas a de tantas pessoas ao seu redor? O que mais estava escondido nas sombras do seu passado e da sua família? Um rugido ensurdecedor cortou o ar quando um carro acelerado passou, derrapando na chuva, como um prenúncio de desastre. Ele se virou e viu o veículo parar abruptamente. A porta se abriu e uma figura familiar saiu apressada. Eduardo era sua mãe,
pálida e descontrolada. O que você está fazendo aqui? Você precisa sair! Um grito! A noite estava se aproximando. E com isso, revelações que ele nunca esperou. Saia! O que você está escondendo de mim? Eduardo gritou com o coração na boca. O que mais a sua mãe sabia que ele não sabia? E como Isabela estava no meio de tudo isso? O palácio de vidro, a riqueza. Tudo parecia prestes a desmoronar. Ele estava prestes a descobrir verdades que não podiam ser apagadas. E nem mesmo a chuva poderia lavar a dor que se aproximava. O mistério estava se desenrolando. E havia muito mais em jogo do que ele poderia imaginar. Eduardo estava em estado de choque. Ele olhou para a mãe, tentando entender o que ela estava fazendo ali, o desespero estampado em seu rosto. O que você está escondendo de mim? Sua voz foi quase um grito abafado pela chuva que caía. Eduardo, não é o momento. Sua mãe começou, mas Lucas não deixou. Ah, claro! Agora você quer proteger seu filhinho da verdade? Ele zombou, o sorriso cruel ainda desenhado no rosto. Isabela, com os olhos brilhando e o corpo tenso, se virou para Lucas. E você? O que sabe sobre o pacto? O que mais a sua família esconde? Sua voz era desafiadora, mas havia um tremor que ela não conseguia esconder. Eduardo sentiu um nó no estômago. O ar ao redor estava pesado, os segredos parecendo pulsar como um coração em sua mente. Mãe, por favor, me conta tudo. Não posso continuar assim. O desespero em suas palavras reverberou no silêncio que se seguiu. Ela olhou para Isabela, seus olhos cheios de arrependimento e temor. Está na hora de você saber a verdade, Eduardo. Mas você não está preparado. Não estou preparado para saber quem eu sou de verdade? Ele respondeu, cada palavra batendo como um martelo em seu peito. Os sons da cidade pareciam estar longe, como se a hora tivesse desacelerado. Você não sabe o que está pedindo, a mãe disse, sua voz agora quase um sussurro. Isabela sentiu uma agitação crescente, uma combinação de medo e determinação. Algo estava prestes a acontecer, e ela sabia que seria monumental. Então, um grito ecoou na rua, cortando. Atenção no ar! Uma mulher correu em direção a eles, cabelo desgrenhado, vestida de forma desleixada. Alguém que Eduardo reconheceu. É Jennifer! Ele exclamou, seu coração se apertando. Sua antiga namorada estava ali, com os olhos arregalados e uma expressão de pavor. Eduardo, você precisa ir embora, agora! Jennifer gritou, ofegante. O olhar dela se movimentou entre Isabela e Lucas, como se estivesse tentando decifrar quem era o verdadeiro inimigo. Eles estão vindo! Uma onda de pânico o atravessou. Quem está vindo? Ele perguntou, sentindo suas pernas fraquejarem. A mãe dele pulou para frente, agarrando o braço dele. Você não pode se meter nisso, Eduardo, ela implorou, a voz cheia de emoção. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um carro preto deslizou pela calçada e parou, com um rangido agudo. As portas se abriram rapidamente, e homens de terno preto saíram, olhos frios e determinados. O coração de Eduardo disparou. Eram os capangas de Lucas. É agora! Vão! Rápido! Jennifer gritou. Enquanto os homens se aproximavam, Eduardo hesitou. O que fazer? Ele olhou para Isabela, e naquele instante, tudo mudou. A expressão dela se transformou. Venha comigo! Ela puxou sua mão, desfazendo o caos momentâneo. Mas quando ele estava prestes a seguir, Lucas gritou, não a siga! A voz dele estava carregada de raiva. E Eduardo percebeu que a verdade estava mais próxima do que ele imagina. A tensão explodiu. Eduardo, eles não têm o que você acha que têm. Você não sabe quem realmente são.
Lucas estava agora desesperado e a revelação parecia estar à beira do abismo. E se eu souber, o que isso mudaria? Eduardo respondeu, o coração acelerado, enquanto começava a correr atrás de Isabela. Ao mesmo tempo, os homens avançavam, e o caos pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Justamente quando a porta do carro se fechou, um estrondo ressoou, algo que fazia o chão tremer. Eduardo girou-se, e o que viu congelou seu sangue. Um dos capangas tinha um revólver, e o barulho do tiro ecoou pela rua. Isabela gritou, e Eduardo se virou para ela. Mas tudo foi muito rápido. Antes que pudesse alcançá-la, algo poderoso o derrubou. Um impacto insuportável. Ele olhou para o lado e viu Isabela no chão. Uma expressão de choque e dor no rosto dela. O mundo girou em torno de Eduardo enquanto ele lutava para entender. Isabela! Sua voz saiu como um grito agonizante. O que tinha acontecido? As palavras não conseguiam alcançar seu entendimento. A verdade, que já estava começando a emergir, estava agora cercada por uma dor devastadora. Ele não sabia se a carga daquela revelação seria o que selaria seus destinos ou se tudo estava prestes a desmoronar de uma vez. Isabela começou a desfalecer, os olhos dela se fechando lentamente. O tempo só parecia parar, enquanto a realidade se desdobrava sob suas mãos, deixando apenas perguntas no espaço gelado que parecia se formar entre eles. O que ele faria agora? O que mais ainda estava escondido sob a superfície? Eduardo estava em choque. Ele se ajoelhou ao lado de Isabela, o sangrar dela, manchando a calçada, enquanto ele tentava entender o que havia acontecido. O tempo parecia ter parado, e a realidade se transformara em uma névoa de desespero. Isabela! Não! Não! A dor se espalhava pelo peito dele, como se uma lâmina tivesse se cravado profundamente. Os homens de terno preto pararam abruptamente, confundidos com a cena. Lucas, com o rosto pálido, observava de longe. Vocês não conseguem proteger nem mesmo a si mesmos. Ele gritou, agindo como se o sofrimento diante deles fosse alguma forma de recompensa. Eduardo virou-se, irritado. Cale-se! Isso é culpa sua! O peso das palavras pesava mais do que o ato em si. Jennifer, que ainda estava apavorada, se aproximou. Educado, precisamos fazer algo. Chamem uma ambulância. O medo ressoava em sua voz, mas a urgência não estava apenas na saúde de Isabela. Eduardo olhou para os capangas, que começavam a se mover em direção a ele. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele não poderia deixar que a história terminasse ali. Mas então, em meio ao caos, a verdadeira reviravolta aconteceu. Uma mulher surgiu correndo de um beco próximo, seus olhos ardendo com uma fúria desconhecida. Eduardo! Parem! A voz era inconfundível. Era Clara, sua irmã, embora eles não se falassem há anos. Ele sempre pensou que ela estava vivendo uma vida tranquila longe de tudo isso. Mas ela parecia tudo menos tranquila agora. Clara! A incredulidade tomou conta dele. Ela parou, o cabelo desgrenhado e o rosto pálido. Apenas mais um conceito entre todos os horrores do momento. O tempo pareceu parar novamente. Você precisa saber a verdade! Ela gritou. Tudo isso é planejado. Isabela, ela não é quem você pensa. Eduardo sentiu a terra sob seus pés tremer. O que você quer dizer? Sua voz estava carregada de confusão. Esconderijos e segredos se desenrolavam em sua mente e ele lutava para entender. Isabela, ainda no chão, tentava falar, mas o sangue escorria demais. Eduardo, escute! A relação com sua família!
Suas palavras saíram entrecortadas. Clara se aproximou de Isabela. Você não tem ideia do que está se metendo, Isabela. Ela tinha um olhar intenso, quase de desafio. Ela é parte do plano do pai, Eduardo. A nossa família, Clara. Eduardo cortou, a incredulidade misturada à raiva. Você tá dizendo que envolvida em algum golpe? Antes que Clara pudesse responder, um grito vindo dos capangas perfurou o ar tenso. Nós precisamos ir agora! Um dos homens se aproximou e Eduardo percebeu que a situação estava se deteriorando a uma velocidade estonteante. Você não pode dar ouvidos a ela, Eduardo. Isabela é uma mentirosa! Lucas berrou, mas sua voz estava uma mistura de medo e frustração. A tensão aumentou. Eduardo olhou para Isabela, que agora tinha lágrimas nos olhos. O impacto era real e a dúvida corroía seu coração. Isabela, você não está me enganando, está? A pergunta saiu como uma súplica. Ele queria acreditar, mas as palavras de Clara ecoavam em sua mente. E as betas dos segredos revelados estavam apenas começando a se desenrolar. Antes que o silêncio pudesse ocupar o espaço novamente, Clara olhou para Eduardo com um olhar decidido. A verdade será revelada, irmão. Você só precisa ter coragem para aceitá-la, mesmo que fuja ao que você sempre acreditou. E nesse momento, um novo tremor sacudiu a atmosfera. Não era só o tumulto dos capangas e das vozes desencontradas. Era algo mais profundo. Uma estrondosa sirene cortou o ar, se aproximando rapidamente. Eduardo olhou para o carro da polícia que descia a rua, cada um em sua missão, ardendo em revelações e batalhas, tanto físicas quanto emocionais. O que mais estava prestes a ser desvendado? O que Clara e Isabela realmente escondiam? A verdade parecia estar a um passo, mas também poderia ser a sua ruína. Eduardo agora se via no epicentro de uma tempestade, em um labirinto emocional gritante. E no fundo de sua alma, uma pergunta ecoava: quem realmente era? Enquanto Eduardo ainda tentava digerir as revelações de Clara, a sirene do carro da polícia se intensificou ao fundo. A tensão estava a ponto de explodir. Os capangas, percebendo a aproximação das autoridades, hesitaram. Mas Lucas não parecia preocupado. Seus olhos brilhavam com um misto de raiva e prazer. A verdade vai te destruir, Eduardo. E vai ser lindo de ver. Ele zombou. Enquanto os homens começavam a recuar em um movimento calculado. Eduardo, nós precisamos sair. Jennifer implorou, puxando pelo braço, mas ele estava paralisado. O olhar de Isabela, frágil e sem vida no chão, o impedia de se mover. A chuva caía mais forte agora, misturando-se às lágrimas que escorriam pelo rosto da jovem. Não! Não a deixe assim! Gritou, enquanto sua mente fervilhava com o caos ao seu redor. Isabela, por favor, fique comigo! Ele sussurrou, mas as palavras dela ecoaram em sua mente. A relação com sua família. O que isso significava? Ela estava em perigo. E talvez tudo aquilo que acreditava conhecer estivesse prestes a mudar. Eduardo virou-se para Clara, que ainda estava próxima a Isabela. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre minha mãe? O que Isabela está escondendo? Sua voz era uma mistura de desespero e raiva. Enquanto Clara abria a boca para responder, um homem de terno negro, que até então estava à sombra, deu um passo à frente. Um homem que Eduardo nunca imaginaria ver ali. Eu tenho que intervir! Daniel, seu pai, exclamou, arrastando-se da multidão que começava a se formar ao redor. Eduardo ficou em choque. O coração disparou. Ele não via o pai há anos.
Parem! A verdade está prestes a ser revelada e vocês não estão prontos para isso. Daniel gritou, os olhos ardendo de ansiedade. As palavras do pai cortaram o ar como uma faca. Você sabe de algo? O que você está fazendo aqui? Eduardo estava confuso. A situação parecia estar descambando e o sinal de uma nova revelação pairava no ar. Ouvindo seu pai, Clara olhou de um lado para o outro, visivelmente nervosa. Não é hora para você se expor, pai. Eu tinha que ser eu a contar, ela disparou. A voz quase um assunto de desespero. Você não estava preparada, Clara. Daniel respondeu. Eu sabia mais do que você imagina. A vida de todos nós está entrelaçada. Isabela não é uma mendiga. Ele hesitou, a emoção tomando conta. Ela é parte do nosso legado. O Eduardo não conseguiu processar o que estava ouvindo. O que você quer dizer? Um nó na garganta o impedia de falar mais. Isabela é minha filha! Gritou Daniel. E o mundo parou. O silêncio tomou conta. E o choque revirou a barriga de Eduardo. Clara também parecia petrificada, enquanto Isabela, que estava tão debilitada, fez um esforço para levantar a cabeça e olhar para ele. Eu não sou só uma história, Eduardo, ela sussurrou, sua voz quase inaudível agora. A verdade devastadora ressoou na mente dele como um eco. Isabela, a mendiga, a mulher que ele sentia uma conexão inexplicável. Era parte de sua própria família. Aquilo que você achava que sabia, tudo faz parte de um plano que começa mais antes do que sua mente pode aceitar. Daniel continuou, a voz tremendo. Eu não te procurei por medo, e agora o ciclo se repete. As palavras cortavam mais fundo do que qualquer ferimento físico. Eduardo se sentiu perdido. A confusão tomou conta dele. Uma tempestade silenciosa dentro de si. Isabela, você sabia? Você sempre soube? Ele a encarou com um olhar que misturava dor e algo mais, esperança. A chuva caía, e a realidade começava a se desenrolar diante de seus olhos. As verdades estavam todas interligadas. E agora ele se via no início de um caminho que poderia não apenas afetar seu destino, mas também o de todos à sua volta. Através da confusão, a percepção do que isso significava, família, amor, traição, e havia mais. O carro da polícia havia parado, portas se abrindo, revelando agentes que estavam dispostos a intervir. Mas o tempo parecia ter desacelerado. Eduardo olhou nos olhos de Isabela, sentindo uma onda de emoções tumultuadas. Eu não sei o que fazer. O que isso significa para nós e para eles? A pergunta pairou no ar, sufocante. Não dá para voltar atrás. Lucas sussurrou, como o espectro à espreita. Vocês não perceberam que isso será a sua ruína? O silêncio permanecia, mas o mundo ao seu redor estava prestes a se despedaçar de vez. Enquanto a verdade emergia das sombras, Eduardo percebeu que o que quer que acontecesse a seguir mudaria tudo. O que significava amar Isabela? O que significava ser parte dessa família? Ele estava a ponto de descobrir. E, independentemente de como isso se desenrolasse, nada seria como antes. Eduardo estava paralisado. A revelação de que Isabela era sua irmã o atingiu como um punhal. Ele sentiu cada respiração se limitar, cada batida do coração ecoando um pânico ensurdecedor. O que isso significava? Isabela, você é minha irmã? Como isso é possível?
Ele mal conseguia articular as palavras, a mente girando como um furacão. Eduardo! Clara gritou, a pressão na voz dela aumentando. Você não pode acreditar em tudo o que ele diz. Isabela não é como nós. Ela não é da nossa família. O que ela estava dizendo? Como assim não era? Clara, chega, olha para ela. Ele gesticulou para Isabela, que agora estava pálida, os olhos quase fechados. Ela está ferida e precisa de ajuda. Não podemos ficar aqui discutindo. Daniel, sempre o mediador, disparou. Precisamos sair, agora! Mas as palavras dele eram um eco distante. Os capangas ainda estavam ali, os olhares ameaçadores. Foi então que tudo mudou. Um grito cortou a noite, trazendo uma onda de tensão ao ar. No meio da confusão, o som de um vidro quebrando fez Eduardo se virar. Ele viu uma figura familiar aparecendo no meio da multidão. Era o pai dele, mas não apenas isso. Ao lado dele estava alguém que Eduardo jamais esperaria ver. Juliana, sua mãe. O que ela estava fazendo ali agora? O rosto dela estava encharcado de lágrimas. Eduardo, você precisa saber a verdade! Ela gritou, mas a voz dela estava embargada, cheia de medo. Você está aqui? Ele mal conseguia acreditar. O que você tem a ver com isso? Com Isabela? Com tudo isso? A raiva e o desespero explodiram juntos. É complicado, meu filho, Juliana respondeu, mas quando ela olhou para Isabela, seu rosto se transformou. Meu Deus, Isabela, você está bem? A preocupação era palpável e mesmo no meio do caos, a conexão entre elas parecia eletrificar o ar. Eduardo piscou, confuso. Juliana avança, as mãos tremendo, em direção à irmã que estava no chão. Irmã, Isabela sussurrou, o fôlego fraco, mas expectante. Você veio me encontrar? As palavras de Isabela foram tão inesperadas que Eduardo sentiu como se fosse acertado por um carro em alta velocidade. O quê? Vocês são irmãs? O que isso significa? Uma onda de confusão o invadiu. Era tudo um pesadelo? Como as duas poderiam estar conectadas? Mas antes que alguém pudesse responder, um dos capangas, percebendo a fraqueza no grupo, se aproximou, as mãos firmes como garras. A gente não pode ficar aqui! Ele gritou, e o pânico estava estampado em seu rosto. A polícia já está chegando. Se vocês não se decidirem agora, vão se ver em sérios problemas. Juliana se virou para Eduardo, a urgência em seus olhos. Eduardo, confia em mim. Eu posso explicar, mas precisamos sair antes que eles cheguem. Os sons da sirene se acortando à noite. O caos em volta dele se intensificou. As vozes dos capangas, misturadas com os gritos da multidão, criavam uma sinfonia de desespero. O que fazer? A verdade começava a desenrolar suas camadas, cada uma mais dolorosa que a anterior. E Eduardo estava no centro de tudo. Então, a reviravolta aconteceu. Um tiro disparou no meio da confusão. E o som ecoou como um trovão. O pânico tomou conta novamente. E Eduardo viu a expressão de horror no rosto de sua mãe. Não! Ela gritou, enquanto um corpo colapsava ao chão. Momentos depois, a fumaça se dissipou. E Eduardo percebeu. Era Daniel, seu pai. Ele caíra, um brilho de surpresa nos olhos. Enquanto Eduardo lutava contra a realidade. O choque o travou. O que estava acontecendo não era apenas uma revelação.
Era um massacre emocional em andamento. O ar tornou-se pesado e a tensão se transformou em um grito de desespero. O que mais a família escondia? A verdade estava se revelando, mas a um custo devastador. Juliana se lançou para o corpo de Daniel, gritando enquanto Isabela olhava, a dor nos olhos chamando Eduardo de volta à sua realidade. Ele segurou a mão de Isabela, a conexão deles agora mais forte. Mas também marcada por uma tragédia que ele nunca esperaria. O jogo havia mudado e, ao que parecia, ninguém sairia ileso desse labirinto de segredos e mentiras. Eduardo, precisamos ir agora! A voz de Jennifer foi um lembrete da urgência, mas Eduardo não conseguia se mover. Ele olhou para sua mãe, para seu pai caído e para Isabela. Ele estava no meio de um dilúvio e não havia saída. As sirenes agora eram ensurdecedoras. O que mais ele poderia perder? Quais verdades estavam por vir? E quem sobreviveria a essa tempestade de dor e revelações? O único pensamento que percorreu sua mente ficou ecoando. Não havia um caminho claro à frente. Eles precisavam decidir rapidamente, e a opção mais certa parecia mais impossível do que nunca. Eduardo estava paralisado. A revelação de que Isabela era sua irmã o atingiu como um punhal. Ele sentiu cada respiração se limitar, cada batida do coração ecoando um pânico ensurdecedor. O que isso significava? Isabela, você, minha irmã? Como isso é possível? Ele mal conseguia articular as palavras, a mente girando como um furacão. Eduardo, Clara gritou, a pressão na voz dela aumentando. Você não pode acreditar em tudo que ele diz. Isabela não é como nós. Ela não é da nossa família. O que ela estava dizendo? Como assim não era? Clara, chega! Olha para ela! Ele gesticulou para Isabela, que agora estava pálida, os olhos quase fechados. Ela está ferida e precisa de ajuda. Não podemos ficar aqui discutindo. Daniel, sempre o mediador, disparou. Precisamos sair agora! Mas as palavras dele eram um eco distante. Os capangas ainda estavam ali, os olhares ameaçadores. Foi então que tudo mudou. Um grito cortou a noite, trazendo uma onda de tensão ao ar. No meio da confusão, o som de um vidro quebrando fez Eduardo se virar. Ele viu uma figura familiar aparecendo no meio da multidão. Era o pai dele, mas não apenas isso. Ao lado dele estava alguém que Eduardo jamais esperaria ver. Juliana, sua mãe. O que ela estava fazendo ali agora? O rosto dela estava encharcado de lágrimas. Eduardo, você precisa saber a verdade. Ela gritou, mas a voz dela estava embargada, cheia de medo. Você está aqui? Ele mal conseguia acreditar. O que você tem a ver com isso? Com Isabela, com tudo isso? A raiva e o desespero explodiram juntos. É complicado, meu filho. Juliana respondeu, mas quando ela olhou para Isabela, seu rosto se transformou. Meu Deus, Isabela, você está bem? A preocupação era palpável, e mesmo no meio do caos, a conexão entre elas parecia eletrificar o ar. Eduardo, estou confuso! Juliana avança, as mãos tremendo, em direção à irmã que estava no chão. Irmã! Isabela sussurrou, o fôlego fraco, mas expectante. Você veio me encontrar? As palavras de Isabela foram tão inesperadas que Eduardo sentiu como se fosse acertado por um carro em alta velocidade. O quê? Vocês são irmãs?
O que isso significa? Uma onda de confusão o invadiu. Mas antes que alguém pudesse responder, um dos capangas, percebendo a fraqueza no grupo, se aproximou. As mãos firmes como garras. A gente não pode ficar aqui! Ele gritou, e o pânico estava estampado em seu rosto. A polícia já está chegando! Se vocês não se decidirem agora, vão se ver em sérios problemas. Juliana se virou para Eduardo, a urgência em seus olhos. Eduardo, confie em mim. Eu posso explicar, mas precisamos sair antes que eles cheguem. Os sons da sirene se aproximavam, cortando a noite. O caos em volta deles se intensificou. As vozes dos capangas, misturadas com os gritos da multidão, criavam uma sinfonia de desespero. O que fazer? A verdade começava a desenrolar suas camadas, cada uma mais dolorosa que a anterior, e Eduardo estava no centro de tudo. Então, a reviravolta aconteceu. Um tiro disparou no meio da confusão, e o som ecoou como um trovão. O pânico tomou conta novamente, e Eduardo viu a expressão de horror no rosto de sua mãe. Não, ela gritou, enquanto um corpo colapsava ao chão. Momentos depois, a fumaça se dissipou e Eduardo percebeu. Era Daniel, seu pai. Ele caíra, um brilho de surpresa nos olhos, enquanto Eduardo lutava contra a realidade. O choque o travou. O que estava acontecendo? Não era apenas uma revelação, era um massacre emocional em andamento. O ar tornou-se pesado e a tensão se transformou em um grito de desespero. O que mais a família escondia? A verdade estava se revelando, mas a um custo devastador. Juliana se lançou para o corpo de Daniel, gritando enquanto Isabela olhava, a dor nos olhos chamando Eduardo de volta à sua realidade. Ele segurou a mão de Isabela. A conexão deles, agora mais forte, mas também marcada por uma tragédia que ele nunca esperaria. O jogo havia mudado, e ao que parecia, ninguém sairia ileso desse labirinto de segredos e mentiras. Eduardo, precisamos ir agora! A voz de Jennifer foi um lembrete da urgência, mas Eduardo não conseguia se mover. Ele olhou para sua mãe, para seu pai caído e para Isabela. E ele estava no meio de um dilúvio e não havia saída. As sirenes agora eram ensurdecedoras. O que mais ele poderia perder? Quais verdades estavam por vir e quem sobreviveria a essa tempestade de dor e revelações? O único pensamento que percorreu sua mente ficou ecoando. Não havia um caminho claro à frente. Eles precisavam decidir rapidamente, e a opção mais certa parecia mais impossível do que nunca. Nesse instante, enquanto a multidão se aglomerava e a confusão reinava, Isabela, com um esforço final, ergueu a cabeça e lançou um olhar profundo, quase místico para Eduardo. Eduardo não é apenas um passado obscuro que estamos enfrentando. A verdade é muito mais complexa. Você é parte de algo maior, algo que está muito além de nós. As palavras acertaram Eduardo como um soco no estômago. O que ela queria dizer? Algo melhor do que foi ensinado? Ele gaguejou. O que você quer dizer com isso? Mas Isabela desabou novamente, aparentemente sem forças. Todo segredo tem um preço. Foram as últimas palavras que conseguiu articular antes de desmaiar, como se o peso da verdade a tivesse derrubado. Eduardo empatou a respiração. O que isso significava? Cada um deles agora estava entrelaçado nesse emaranhado de mistérios e mentiras. As sirenes do carro de polícia se aproximando não eram nada em comparação ao estado de choque que ele sentia. Era como se uma tempestade estivesse prestes a desabar.
O que iria acontecer a seguir? O que mais ainda estava à espreita na escuridão? Num momento tão crucial, a única certeza que tinha era que a realidade que conhecia estava prestes a mudar. E todo mundo, incluindo ele, teria que enfrentar as consequências. Eduardo estava paralisado. A revelação de que Isabela era sua irmã o atingiu como um punhal. Ele sentiu cada respiração se limitar, cada batida do coração, ecoando um pânico ensurdecedor. O que isso significava? Isabela, você é minha irmã? Como isso é possível? Ele mal conseguia articular as palavras, a mente girando como um furacão. Eduardo? Clara gritou, a pressão na voz dela aumentando. Você não pode acreditar em tudo o que ele diz. Isabela não é como nós. Ela não é da nossa família. O que ela estava dizendo? Como assim não era? Clara, chega, olha para ela. Ele gesticulou para Isabela, que agora estava pálida, os olhos quase fechados. Ela está ferida e precisa de ajuda. Não podemos ficar aqui discutindo. Daniel, sempre o mediador, disparou. Precisamos sair agora! Mas as palavras dele eram um eco distante. Os tapandas ainda estavam ali, com olhares ameaçadores. Foi então que tudo mudou. Um grito cortou a noite, trazendo uma onda de tensão ao ar. No meio da confusão, o som de um vidro quebrando fez Eduardo se virar. Ele viu uma figura familiar surgindo entre a multidão. Era alguém que ele jamais esperaria ver ali. Não, não pode ser! Eduardo mal pronunciou as palavras. Era Carla, sua irmã que ele acreditava ter perdido há anos, supostamente em um trágico acidente de carro. Porém, lá estava ela, com um olhar frágil, mas determinado. As expressões tornaram-se um ponto de interrogação para todos. Carla? A incredulidade tomou conta dele. O que ela estava fazendo ali? Por que ninguém havia dito nada? Juliana, a mãe, ficou paralisada. O olhar dela alternava entre choque e súbita esperança. Você está viva! Ela correu até a nova chegada. Desesperada por um abraço, mas Carla hesitou, o olhar perdido e distante, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Mãe, não me toque! Não agora! O ar se tornou denso e os murmúrios da multidão se intensificaram. Qualquer entendimento que Eduardo tivesse do que estava acontecendo, logo se desfez. Você tem que entender, Eduardo. Carla começou, a voz tremendo. Estou aqui para consertar as coisas, para desvendar a verdade que você não conhece. O que ela estava dizendo? As revelações pareciam cada vez mais insuportáveis. Você está me dizendo que isso tudo foi um plano? Que minha vida está baseada em mentiras? Carla acenou e as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Sim, eu descobri que eles estavam correndo perigo, que queriam esconder uma verdade. Maior que nós mesmos. Isabela é parte disso. Não apenas uma irmã perdida, mas a chave para tudo. Isabela, que ouvira tudo, se ergueu com dificuldade. Eduardo, tem muito mais que precisa ser dito. A nossa família tem segredos obscuros que nos uniram. E a busca pela verdade é o único caminho. Mas antes que ela concluísse, outro grito rasgou o ar. Silêncio! Era Lucas, seu primo, avançando como um furacão, o medo estampado no olhar. Vocês não podem ir por esse caminho. Se o fizerem, todos pagaremos o preço. O clima na rua tornou-se explosivo. A qualquer momento, a polícia poderia chegar, e a verdadeira natureza de cada um deles estava prestes a ser exposta. Sem aviso, as sirenes se intensificaram,
e alguém começou a gritar: "Eles estão chegando!" O pânico era palpável. A cada momento, Isabela, Eduardo e Carla estavam mais perto de descobrir verdades que mudariam suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, o perigo se aproximava, pronto para devorar todos. O que está acontecendo? Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Cada nova revelação parecia elevar a tensão a um novo nível. O que mais estava prestes a vir à tona? A única certeza que tinha era que nada seria como antes. Eduardo estava paralisado. A revelação de que Isabela era sua irmã o atingiu como um punhal. Ele sentiu cada respiração se limitar, cada batida do coração ecoando um pânico ensurdecedor. O que isso significava? Isabela, você é minha irmã? Como isso é possível? Ele mal conseguia articular as palavras, a mente girando como um furacão. Eduardo! Clara gritou, a pressão na voz dela aumentando. Você não pode acreditar em tudo que ele diz. Isabela não é como nós. Ela não é da nossa família. O que ela estava dizendo? Como assim não era? Clara, chega! Olha para ela! Ele gesticulou para Isabela, que agora estava pálida, os olhos quase fechados. Ela está ferida e precisa de ajuda. Não podemos ficar aqui discutindo. Daniel, sempre o mediador, disparou. Precisamos sair. Agora! Mas as palavras dele eram um eco distante. Os capangas ainda estavam ali, com olhares ameaçadores. Foi então que tudo mudou. Um grito cortou a noite, trazendo uma onda de tensão ao ar. No meio da confusão, o som de um vidro quebrando fez Eduardo se virar. Ele viu uma figura familiar surgindo entre a multidão. Era alguém que ele jamais se esperaria ver ali. Não, não pode ser. Eduardo mal pronunciou as palavras. É a Carla, sua irmã que ele acreditava ter perdido há anos, supostamente em um trágico acidente de carro. Porém, lá estava ela, com um olhar frágil, mas determinado. As expressões tornaram-se um ponto de interrogação para todos. Carla! A incredulidade tomou conta dele. O que ela estava fazendo ali? Por que ninguém havia dito nada? Juliana, a mãe, ficou paralisada. O olhar dela alternava entre choque e súbita esperança. Minha filha, você está viva! Ela correu até a nova chegada, desesperada por um abraço. Mas Carla hesitou, o olhar perdido e distante, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Mãe, não me toque. Não agora. O ar se tornou tenso e os murmúrios da multidão se intensificaram. Qualquer entendimento que Eduardo tivesse do que estava acontecendo logo se desfez. Você tem que entender, Eduardo. Carla começou, a voz tremendo. Estou aqui para consertar as coisas, para desvendar a verdade que você não conhece. Que verdade? Ele perguntou, a cada palavra pesando mais. Seu coração disparava, a adrenalina batendo forte nas veias. A tensão aumentou. Isabela, a conexão entre nós, ela não é o que parece. Nossos pais estavam envolvidos em algo muito maior. A morte triste de Carla não foi acidente. Eu juro. Eduardo travou. O que ela estava dizendo? As revelações pareciam cada vez mais insuportáveis. Você está me dizendo que isso tudo foi um plano? Que minha vida está baseada em mentiras? Carla acenou e as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Sim, eu descobri que eles estavam correndo perigo, que queriam esconder uma verdade maior que nós mesmos.
Isabela é parte disso. Não apenas uma irmã perdida, mas a chave para tudo. Isabela, que ouvira tudo, se ergueu com dificuldade. Eduardo, tem muito mais que precisa ser dito. A nossa família tem segredos obscuros que nos uniram. E a busca pela verdade é o único caminho. Mas antes que ela concluísse, outro grito rasgou o ar. Silêncio! Era Lucas, seu primo, avançando como um furacão, o medo estampado no olhar. Vocês não podem ir por esse caminho. Se o fizerem, todos pagaremos o preço. O clima na rua tornou-se explosivo. A qualquer momento, a polícia poderia chegar, e a verdadeira natureza de cada um deles estava prestes a ser exposta. Sem aviso, as sirenes se intensificaram, e alguém começou a gritar: "Eles estão chegando!" O pânico era palpável. A cada momento, Isabela, Eduardo e Carla estavam mais perto de descobrir verdades que mudariam suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, o perigo se aproximava, pronto para devorar todos. O que está acontecendo? Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Cada nova revelação parecia elevar a tensão a um novo nível. O que mais estava prestes a vir à tona? A única certeza que tinha era que nada seria como antes. Então, antes que pudesse processar tudo, uma luz forte iluminou a cena. Um carro da polícia parou abruptamente e policiais saltaram das portas. A multidão entrou em pânico. A verdade estava prestes a estourar. Mas algo ainda mais inesperado aconteceu. Um dos policiais encarou Eduardo com um olhar assombroso. "Você não pode ser!" o homem exclamou, sua voz tremendo. Todos ficaram em silêncio, a atenção voltada a ele. Eduardo sentiu um calafrio subir pelo corpo. "Seu nome não pode ser!" O policial gesticulou para o distintivo em seu peito, revelando uma verdade que todos temiam. "Eduardo, você é um fugitivo! A sua família, os Kriegs de sua família, tudo isso está linkado a você." As palavras caíram como uma pedra. Eduardo ficou paralisado. Crimes? Como assim? O que mais ele não sabia? As revelações estavam se acumulando como uma montanha, e ele estava prestes a desmoronar sob seu peso. A presença do policial transformou tudo em uma armadilha, girando a narrativa onde quer que olhasse. Carla olhou para Eduardo, o olhar desesperado. "Não! Não pode ser verdade!" O caos se instalou. Sussurros recorriam à multidão como um vento forte. Os policiais estavam prestes a agir. Os segredos de sua família estavam expostos e toda a vida que conhecia poderia se despedaçar em instantes. "Eduardo, você não pode confiar em ninguém!" Lucas gritou, a desesperança em sua voz. "Saia enquanto pode!" Mas para onde ir? Eduardo sentiu a pressão subindo. O verdadeiro jogo começara, e a linha entre o passado e o futuro estava mais borrada do que nunca. O que ele deveria fazer agora? Suas escolhas carregavam consequências, e no centro de todo o conflito havia uma verdade que, se revelada, poderia transformar tudo de uma vez por todas. Eduardo olhou para o policial, os lábios secos e o coração acelerado. "Fugitivo?" As palavras ressoaram como um eco distorcido em sua mente. Ele nunca imaginou que tudo aquilo pudesse estar conectado à sua vida. A verdade doía. A multidão atrás dele começava a murmurar, os olhares se alternando entre curiosos e temerosos. Juliana, sua mãe, gritou:
Eduardo, isso não pode ser verdade! Mas Eduardo sentiu seu mundo desmoronar. Como poderia ter chegado a esse ponto? O passado dele estava se juntando a um quebra-cabeça macabro, revelando segredos que deveriam ter permanecido enterrados. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, segurou a mão dele. Você não está sozinho, Eduardo. Nós vamos descobrir a verdade juntos. Isabela, ainda no chão, lutava para se levantar. O que você está dizendo, Eduardo? Você é mais forte do que qualquer mentira. Lute! A convicção dela ressoava, dando a ele um pouco de coragem em meio ao caos. Ele viu a determinação nos olhos dela e se lembrou dos momentos que compartilharam, da conexão que havia se formado entre eles. A tensão se intensificou quando os policiais começaram a se mover, cercando a cena, como predadores. Eduardo sentiu que o tempo estava passando rapidamente, mas sua mente ainda estava presa nas revelações. Lucas se aproximou, o semblante sinalizando a derrota. Você não consegue fugir da verdade, Eduardo. Mas eu posso ajudar. Posso proteger você, muito mais do que os outros. O tom de seu primo era uma mistura de desespero e manipulação. Proteção? Eduardo não sabia se dava risada ou se ficava enojado. Você não pode me proteger de nada que esteja acontecendo aqui. Tudo o que você fez foi me trazer para isso. Ele se virou para Isabela, que estava tentando se levantar. Precisamos sair daqui, agora! Ei, você! Um dos policiais se aproximou, a voz firme. Parados! O que está acontecendo aqui? O alvoroço aumentou e as vozes se misturavam em gritos e ordens confusas. Eduardo olhou para Isabela e Clara, enquanto um sentimento de unidade se formava. Nós somos mais fortes juntos. Este é o nosso momento. Ele tomou uma decisão. Precisamos contar a verdade para eles, antes que eles nos esperem. Juliana assentiu, percebendo que a única maneira de se libertar era desenterrar tudo o que estava escondido. Está certo! Vamos juntos! É hora de encarar o que quer que tenha acontecido no passado. Eduardo e Isabela se entreolharam. A conexão entre eles parecia mais forte agora. Ele percebeu que enfrentar a verdade poderia ser a única forma de encontrar a liberdade que tanto desejavam. Com um movimento resoluto, ele se adiantou em direção ao policial. Nós não somos fugitivos. Nós somos vítimas de uma história que acaba aqui. No meio do tumulto, enquanto as sirenes soavam ao fundo, Eduardo levantou a voz. Precisamos de ajuda. Estamos prontos para revelar tudo. Não só os segredos da família, mas a verdade que pode libertar todos nós. O peso das palavras quase o esmagou, mas algo nele acendeu. As pessoas ao redor começaram a prestar atenção. Juliana segurou a mão de Eduardo. E Clara e Isabela se juntaram. Era mais do que um ato de coragem. Era um chamado. Mas enquanto eles se preparavam para compartilhar sua história, um último estrondo ecoou e tudo pareceu parar. Esse é o nosso momento, gente. Não podemos ficar aqui presos em mentiras. Vamos juntos! Eduardo ficou esperando pela resposta do policial, pela reação dos que estavam ao redor. A esperança e o medo se misturaram, formando um novo futuro que estava prestes a ser moldado. E ele estava determinado a escrever sua própria verdade. Não havia mais tempo para o passado. O que viria a seguir? Mais segredos? Mais revelações? Ou a chance de finalmente serem livres? Ele fechou os olhos e respirou fundo, pronto para enfrentar o desconhecido à frente. Agora, antes de tudo se resolver, eu preciso da sua ajuda.
Se você chegou até aqui, isso significa que ama essa história. Então não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me deixe saber que você está com a gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Digite tudo o que você está pensando e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Sua participação poderá mudar tudo.